Você já parou para pensar por que um juiz acaba dando uma guarda para um determinado membro da família, para o pai ou para a mãe? Gente, essa história é tão chocante que vocês não vão acreditar. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Roda e sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos criminais algumas vezes por semana. Ultimamente eu tenho falhado porque eu ainda não recuperei meu ritmo fora de férias, né? Só que eu espero que logo na próxima semana tudo dê certo. Bom, a história de hoje é uma história que eu descobri aí por acaso e eu fiquei tão chateada porque assim, ela não é divulgada, é difícil achar material sobre ela. E quando eu acho, são vídeos na internet, assim, no YouTube, por exemplo, 1 minuto e 30, sabe? Assim, absurdo. A gente fica pensando como que uma história tão importante dessa não é tão divulgada. Não tem, por exemplo, nem no Investigação Discovery. A história de hoje é da Alicia Messitti. Alicia Augusta Messitti Allen nasceu dia 8 de novembro de 1991 na Califórnia, nos Estados Unidos. Alicia e seu irmão mais velho não tiveram uma vida fácil. Havia violência doméstica constante na casa. Depois que a mãe e o pai se separaram, ficou muito pior. Roberta lutava contra a depressão, havia tentado tirar a própria vida e brigou algumas vezes com Alicia e seu irmão. Por causa da violência doméstica, ela chegou a fugir para abrigos de mulheres e foi até o Canadá para fugir do seu ex-marido, que era abusivo. A única coisa que eu tenho para falar dela, infelizmente, apesar de ter uma família grande, considerada grande, é que quando ela era adolescente, ela era uma menina super sorridente, alegre, que amava cavalos e também a cantora Shakira. Gente, eu juro, é só isso que eu encontrei. Bom, ela era filha do Mark Messitti e da Roberta Allen. Ela tinha um irmão mais velho do que ela e os pais, em algum momento da vida, acabaram se separando e eles começaram então uma briga na justiça para ficarem com a guarda total das crianças. Então foram 7 anos nessa briga, eles acabavam dividindo, né? Até porque não havia uma decisão oficial. Enquanto isso, Roberta, ela entrou numa depressão, a depressão dela ficou bem profunda e ela não tinha meios, por exemplo, de pagar advogados particulares. Então, quando ela chegou à audiência que acabou definindo, né, com quem os filhos dela ficariam, ela acabou se saindo mal. Então, assim, o que tinha de negativo na Roberta era a depressão dela. Haviam testemunhas que o próprio tribunal acabou encontrando, dizendo esses pontos negativos dela. Porém, gente, o Mark, ele tinha uma ficha criminal muito grande, muito extensa. Por exemplo, ele já tinha sido preso por fraude bancária, por dirigir embriagado, por violência doméstica, e uma dessas penas que ele recebeu era fazer tratamento para controlar a raiva, e ele não tinha comparecido ao tratamento, então ele teria também que ser preso por isso. Bom, ele tinha 41 anos de idade, o que dava para perceber é que assim, se ele ficasse com a guarda total das crianças, ele não precisaria pagar pensão, sendo que ele já estava devendo uma boa quantidade em pensão alimentícia. E aí o juiz, gente, ele levou em consideração isso, que a Roberta era depressiva, que ela não tinha nem dinheiro para contratar um advogado particular para tentar, né, pegar a guarda das crianças, e o Mark, ao contrário, tinha arranjado um advogado, ele parecia mais interessado, né? Pelo menos assim foi o que a gente entendeu. Nessa época, a Alicia tinha 13 anos de idade, eu não sei exatamente quantos anos tinha o irmão dela, nunca foi divulgado, por exemplo, nem o nome do irmão dela, talvez ele tenha 16 anos, 15 anos, não dá para saber. Só que o juiz, ele acabou então dando a guarda total dos 2 filhos para Mark. Bom, isso foi em setembro de 2005. Eles foram morar na cidade chamada San José e as crianças estavam estudando na escola de lá. Só que alguns meses depois, em dezembro de 2005, ele alugou uma casa no condado de Ciris e ele disse, né, para as pessoas que eram proprietárias da casa que ele ia morar lá com as crianças e com a mãe das crianças. Eles acharam estranho porque nunca viram essa mãe chegando, né? Mas enfim, o importante era ele pagar o aluguel e tava tudo bem. Ele pediu a documentação da transferência da escola da Alicia, lá de San José, até Ciris. Só que descobriram mais pra frente que ela nunca frequentou a escola dessa nova cidade. Ela continuava frequentando a de San José. Não se sabem, por exemplo, com quem que ela morava, sabe?
só que ela estava lá. Mark tinha uma namorada chamada Shelley Walker. A Shelley morava também na Califórnia, só que ela morava em Los Angeles. E esse relacionamento deles era um pouco à distância, né? Eles estavam de férias escolares, era o último dia de férias, a partir do dia seguinte já começariam as aulas dos alunos. Shelley ia então para a cidade do namorado e ela ia descer em San José. O combinado então é que ela pegasse a Alyssa, que estava na casa de alguns parentes, e de lá as duas fossem para a cidade que eles moravam. Quando ela chegou no aeroporto, Mark ligou para ela e falou: Shelley, não precisa passar lá, vem direto para casa. E quando ela chegou lá, ela perguntou o que aconteceu. Aí ele disse que alguns pais dos amigos da Alicia iam levar ela para casa. Só que o que aconteceu? Ela não chegou. Então, no dia 14 de agosto, na segunda-feira, a Shelley ligou para a polícia e disse que havia uma garota de 14 anos, que ela já tinha feito 14 anos, estava desaparecida. Entraram em contato com o pai, claro, com o Mark, só que ele disse o seguinte, ele disse que naquele mesmo dia tinha falado com a Alicia e a Shelley, ela confirmou que tinha ouvido o Mark conversar com alguém no telefone, que era uma mulher. E ele disse o seguinte, que era a Alicia no telefone. A Alicia disse, né, que o combinado era para ela ter ido na casa de uma amiga lá em San José, só que aí ela decidiu acampar com outros amigos, que ele não sabia quem era, que ela não ia falar e não ia falar o local onde ela estava. E aí, conforme foi passando os dias, ela disse que ia ficar por lá mesmo, que não pretendia voltar para casa. Ou seja, era uma fugitiva mesmo, né? Não era alguém desaparecida. Ela tinha ido, inclusive, com um dos cachorros da família, um chihuahua, e também ninguém sabia onde o chihuahua estava. A mãe dela, a Roberta, disse que não acreditava de jeito nenhum que ela iria fugir. E ela ficou em cima dos policiais, dos detetives, só que eles falaram que investigaram ali a casa, olharam algumas coisas e realmente não parecia nada fora do lugar, não era suspeito. Ela realmente devia ter fugido. Gente, isso aconteceu em 2006 e o Mark sempre entrava em contato com a polícia dizendo, olha, minha filha entrou em contato comigo e ela continua fugitiva, ela não quer voltar. Para ele estava tudo bem, apesar da mãe insistir. Então foi somente em 2008, quando o detetive que cuidava do caso, ele se aposentou e entrou um outro detetive no local e finalmente ele começou a enxergar essa história de uma forma diferente. Então o que ele fez? Ele pegou todo mundo ali e foi indagar todo mundo, né? Nessa época, Mark não morava mais lá na casa, porque ele tinha alugado a casa de dezembro de 2005 até dezembro de 2006, e assim que acabou o contrato de aluguel, ele foi para Los Angeles, ele foi morar com a Shelley e com a filhinha dela, que na época tinha 8 anos de idade. Eu não sei, nessa época, eu não encontrei onde estava o irmão mais velho da Alicia. Eu acredito que ele já estava numa idade de ter saído de casa, e aí ele saiu de casa. A única notícia que eu achei dele é que ele tinha entrado pro exército. Então, dia 8 de setembro de 2008, 2 anos depois do desaparecimento dela, o detetive ele entrou em contato com a mãe da Alicia e aí ele descobriu algumas coisas. Ele descobriu, por exemplo, que ela tinha perdido a guarda dos filhos e que, apesar dela ter direito de visitar as crianças, simplesmente ela perdeu o contato. Os filhos pararam de falar com ela. Então, a última vez que ela teve notícia que ela conversou realmente com a filha tinha sido em maio de 2006. O detetive também tinha tentado falar várias vezes com o Mark, só que o Mark fugia, até que um dia ele resolveu sim conversar com ele por telefone. E ele disse o seguinte, que naquele dia ela tinha saído de casa, era agosto de 2006, ela tinha combinado de ir dormir na casa de uma amiga chamada Ashley, lá em San José. Só que assim, ele estava fazendo algumas coisas em casa, um trabalho, ele não disse que trabalho que era, só que foi nesse momento que um carro chegou e pegou a filha, então ele não sabe realmente com quem que ela foi embora, já que depois ela disse que foi acampar com outros amigos. O que ele disse é que nessa época ela tinha começado a namorar um rapaz que era usuário de heroína, então já é algo assim mais suspeito. Ele disse que ela foi embora com um cachorro e com algumas roupas numa mochila, só que assim, ela não levou o suficiente, por exemplo, para ter ido embora para sempre. Bom, e nessa época também o Mark disse que a filha parecia estressada porque ela tinha que comparecer ao tribunal. Ela tinha que ser testemunha contra alguém no tribunal. Então, ela não estava gostando disso. Poderia ser por isso também que ela fugiu. Aí,
quando o detetive foi investigar mais com outras pessoas, ele descobriu o seguinte, que realmente ela seria uma testemunha muito importante contra a violência doméstica. Era um caso que estava no tribunal, que a mãe dela tinha aberto contra o pai dela. Então, assim, ela sendo a testemunha a favor da mãe, ia pegar bem mal pro pai, inclusive o pai poderia ser preso. Como ela não apareceu, como não teve essa testemunha, eles conseguiram fazer um acordo e o Mark teve que pagar simplesmente uma multa. Bom, ele conversou então com 3 pessoas da família. Uma dessas pessoas disse que o Mark chegou nela e falou assim: olha, não é que ela esteja desaparecida, eu sei o que aconteceu com ela. Ele disse que no dia 13 de agosto ela tinha começado, né, há um tempo antes, usar heroína e ela acabou entrando em uma overdose. Ele ficou com medo de chamar a ambulância porque ele tinha um mandado ativo, né, contra ele. Então ele chamou um amigo, os dois conseguiram ressuscitar então a Alicia. A Alicia, ela se recuperou, ela resolveu fugir e ir embora e nunca mais viram ela. Aí, gente, os meses foram passando. Somente em março de 2009 aconteceu alguma coisa assim que foi importante para esse caso. O detetive entrevistou a irmã do Mark, chamada Diane, e ela disse que o Mark mandou um e-mail para ela dizendo para ela ficar longe da investigação, porque ele estava fazendo a própria investigação. E aí ele escreveu assim: me deixe esclarecer uma coisa para você. A Alicia não fugiu. Então, assim, é estranho, né? Porque ninguém quis saber exatamente onde estava a menina, com exceção da mãe, que foi a única que procurou, que foi atrás, que insistiu para os detetives, ninguém mais fez nada. Inclusive, quando os detetives eles começaram a perguntar, né, ali para os vizinhos disseram que nem sabiam que tinha uma garota ali que era vizinha que estava desaparecida, porque 3 anos antes também nenhum policial bateu ali na porta da casa deles perguntando, né, ó, você viu fulanas, tal. Não houve um pai preocupado em perguntar, não houve cartazes ali na região distribuídos, então era como se a Alicia não tivesse sumido. Inclusive, os donos da propriedade foram interrogados, aí falaram realmente, né, que pouco viam as pessoas que moravam lá, que realmente só tinham alugado, eles pagavam o aluguel direitinho. Fora isso, também a mãe da Alicia, ela deu um sinal de alerta ali pro detetive, porque ela falou que o ex-marido não tinha matriculado os filhos na escola que realmente deveria ter matriculado, que era mais perto de casa. Então esse detetive descobriu que depois, né, que o Mark recebeu a guarda dos filhos, um advogado para o cuidado das crianças ficou responsável por visitar aquela família. E esse advogado, ele fez várias anotações para que chegassem nas mãos do juiz, que foi aquele mesmo juiz, né, que liberou que o Mark ficasse com os filhos. E aí ele colocou várias observações, ele falou que tinha riscos para aquelas crianças estar sob a guarda do pai. Também disse sim que em 2006 ele tinha descumprido uma lei porque ele não tinha matriculado os filhos na escola. E aí ele escreveu o seguinte: estou profundamente preocupado com os 2 menores, especialmente a Alicia. Roberta, mãe, disse que muitas vezes os filhos estavam com fome, que passavam por abusos e que eram proibidos de telefonar para ela. Então, gente, foi finalmente em 2009 que esse detetive disse que já tinha escutado, né, coisas importantes, sabia de coisas importantes, então ele acabou pedindo um mandado de busca para a casa que eles moravam na época que a Alicia desapareceu. Então, dia 25 de março de 2009, cães farejadores que farejam cadáveres, eles foram até a casa e eles descobriram restos mortais enterrados no quintal. Eram restos mortais que estavam dentro de um saco preto. E sim, foi confirmado que era da Alicia Messitti, de 14 anos de idade. Eu não encontrei, gente, eu juro pra vocês que eu procurei, mas eu não encontrei se de repente o Chihuahua estava lá também. Já que eles desapareceram juntos, né, o que será que aconteceu? Só que em nenhum lugar falaram sobre isso. E com a necropsia conseguiram finalmente descobrir qual foi a causa da morte dela. Ela morreu por intoxicação ou overdose de drogas, só que de várias drogas misturadas. Então ela tinha opiáceos, que são substâncias encontradas em medicamentos
medicamentos para dor, porém também em heroína, junto com a morfina, anfetamina, metanfetamina, que é uma droga fabricada em laboratórios. Era realmente um monte de drogas. Será que realmente Mark estava certo quando disse que ela tinha virado uma viciada? Então, o detetive, junto com o FBI, conseguiu encontrar onde Mark estava morando, lá no apartamento com a namorada e com a filhinha da namorada, conseguiu o mandado e foi até lá. Além de prender o Mark e de prender a namorada dele, a Shelley, eles descobriram que lá era um laboratório de metanfetaminas, então eles foram acusados imediatamente de fabricar drogas ilegais. Antes de qualquer coisa, em 2011, houve o julgamento dele. A Shelley, ela foi no tribunal e ela foi uma testemunha contra ele, e por causa disso ele acabou pegando 5 anos de prisão. E aí eles pegaram então, além, né, do laboratório que encontraram, várias coisas ali no apartamento dele: computadores, discos rígidos, DVDs, CDs e outras mídias digitais. Gente, descobriram que ele tinha milhares de imagens envolvendo crianças. Aquele tipo de foto, sabe? Proibidas. Então eles determinaram que eram 48 crianças diferentes, então ele iria ser acusado de agressão contra essas 48 crianças. Bom, o julgamento dele ia começar somente em outubro de 2017, e ele começou falando que, assim, uma outra pessoa foi responsável em fazer aquilo com a filha dele, que era um homem chamado Gregory Urich, que ele tinha sido solto 3 dias antes, né, da Alicia ter desaparecido, e que ele era sim um agressor íntimo. Nesse momento do julgamento ele já tinha falecido. Só que, claro, os promotores tinham sim verificado e não encontraram nada que poderia indicar que fosse outra pessoa senão o Mark. Bom, Mark poderia pegar, se condenado, à pena de morte. Então, por causa disso, ele resolveu fazer um acordo e se declarar culpado. Assim, ele receberia a pena de prisão perpétua sem direito a condicional. E aí ele confessou que ele fez atos indescritíveis com Alicia, que foram mais de 40 vezes que ele abusou dela intimamente. Ele abusou dela a partir de julho de 2005. Lembrando, né, que nessa época ele dividia a guarda, que realmente ele ficou responsável por ela somente 2 meses depois. Só que aí o que ele fazia? Ele drogava a menina. Então ele dava várias drogas para ela, até ela ficar incapaz de ver o que estava acontecendo com ela, de saber realmente o que estava acontecendo, e aí ele abusava dela por horas, várias vezes, por vários orifícios que ela tinha, inclusive a boca. E aí ele utilizava também os dedos dele. É horrível, né, gente? Ele é pai de verdade. E além disso, para piorar, porque dá sim para piorar, ele acabava gravando esses momentos e tirando várias fotos desses momentos. Sim, os promotores tinham essas fotos, só que elas não foram divulgadas, nem precisaram ser mostradas, né, porque realmente ele tinha se declarado culpado. E foi o acúmulo dessas drogas que ele dava para Alicia, para que ela não soubesse o que ele fazia com ela, que acabou levando ela a óbito. Além disso, ele confessou ter molestado outras 2 meninas menores de idade enquanto morava em Los Angeles. Uma delas, gente, era filha da namorada dele, que o nome não foi divulgado, claro, que na época ela tinha 8 anos de idade, apenas 8 anos, e ele fazia a mesma coisa. Ele colocava uma câmera no quarto da menina para poder, né, ver ali as coisas que ela fazia, para ficar observando, e ele também dava droga para elas e fazia a mesma coisa. E ele fez amizade com uma garota de 16 anos e ele acabou oferecendo drogas para ela. Quando ela se viciou, ele fez a mesma coisa, acabou dando coquetéis, e quando ela não sabia mais o que estava acontecendo, ela era abusada e também tirava fotos e gravava as cenas. O Mark, ele quis anular a confissão dele de culpa, dizendo que ele foi mal orientado pelo advogado, que não foi aquilo que aconteceu, que era mentira. Só que aí a juíza deu uma dura nele e acabou negando, né, qualquer coisa assim que ele entrasse, né, para pedir essa anulação, e a juíza realmente foi bem rígida nesse caso, e o julgamento continuou acontecendo. Ela então teria que dar a pena para ele, e realmente ela disse que
ele é um ser da pior espécie, que além de ter feito isso com a filha dele, de ter molestado e drogado e ter tirado a vida dela, ele continuou fazendo a mesma coisa com outras duas jovens. Então, além da prisão perpétua sem liberdade condicional, pelo que ele fez, né, com a filha, ela também deu uma sentença de 30 anos de prisão por atos obscenos com menor de idade e uma sentença consecutiva de 234 anos e 8 meses pelas coisas íntimas proibidas que ele fez com as 3 garotas. Alicia tinha uma irmã chamada Helena Velasquez. Essa irmã, quando ela faleceu, tinha 8 anos de idade, que é a mesma idade da menina que morava com o Mark. Eu acredito que essa Helena seja filha da Roberta, porque assim, eu não encontrei, sabe, nenhuma outra conexão, e ela nunca disse ser filha do Mark, né? Só que no momento do tribunal foi permitido então que a Helena falasse um pouquinho, né, do impacto de como foi perder a irmã. E ela disse o seguinte: em tão pouco tempo de criança, Mark arruinou minha vida. Nem tudo estava escondido de mim. Eu sabia, podia sentir que Mark era um homem mau. E quando minha irmã estava desaparecida, meu mundo desmoronou, e quando ela foi encontrada, abriu-se outro mundo. E ela também disse no tribunal que ela luta contra a depressão pelo que o Mark fez a família inteira passar. E também foi permitido que um vídeo gravado da menina, que na época tinha 16 anos de idade e agora, né, era adulta, foi permitido que ela falasse algumas palavras também, só que não pessoalmente em vídeo. Ela disse o seguinte: sinto que há uma foto específica gravada em meu cérebro que não consigo tirar da cabeça. Nunca ninguém em sã consciência faria algo assim com alguém, muito menos com seu próprio filho. E sinceramente acho que ele deveria ter recebido a pena de morte e ser tratado como um animal. Nesse momento do vídeo, a irmã do Mark, ela ficou muito brava, ela começou a gritar, falando que estavam acusando o irmão dela, que o irmão dela era inocente, que deveriam, por exemplo, investigar embaixo das unhas da Alicia e verificar, né, se ela tinha alguma marca ali de defesa e quem que realmente era o culpado, porque não era o irmão dela. Então ela foi convidada para sair do tribunal, e aí a juíza permitiu para que continuassem passando o vídeo dessa garota. E aí ela continuou falando: espero que ele apodreça no inferno e espero que aconteça a mesma coisa com ele na prisão. Quero que você sofra e morra lá. Além disso, né, foi descoberto que todas aquelas fotos que ele tirava das meninas eram guardadas como boas recordações, como boas lembranças, para ele sempre dar uma olhadinha. Então, gente, esse é o caso absurdo de hoje. Ele recebeu a pena de prisão perpétua. Sim, ele seria elegível para pena de morte, porém ele acabou fazendo esse acordo. E é uma história, né, gente, tão triste, porque esse juiz que deu a guarda dos filhos pro Mark, ele foi muito criticado na internet. Foram abertas investigações para verificar se outras falhas tinham acontecido com outras crianças. E aquilo, né, gente, não é porque a pessoa aparenta ter mais dinheiro que ela vai cuidar melhor dos filhos. Isso não existe. Como eu já disse, esse caso caiu por acaso, eu nunca tinha ouvido falar dele, e é uma história que merece sim ser falada. Uma pra gente sempre lembrar da Alicia, que era uma menina aí que tinha a vida inteira pela frente, uma forma de homenageá-la, da gente lembrar dela, e também, né, da gente ficar em alerta. O último caso que eu trouxe aqui no canal é um caso bem parecido, porém não há provas específicas, porque é somente uma mulher falando o que aconteceu. Enfim, ela acabou fazendo isso com o pai, tá? Então eu vou deixar esse vídeo aqui também pra vocês darem uma olhada. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo, espero te encontrar bem até lá, tá bom? Tchau, tchau!